Imagine uma atividade que transforma crianças tímidas em líderes confiantes, melhora notas escolares sem precisar abrir um livro e ainda ensina respeito, disciplina e autocontrole. Parece mágica? Não é. É jiu-jitsu. Neste vídeo, você vai descobrir os 10 motivos mais impactantes para colocar seus filhos no jiu-jitsu ainda hoje. E não estamos falando de virar um campeão mundial ou atleta profissional. Estamos falando de habilidades que moldam o caráter para a vida inteira. Desde o primeiro treino, uma criança já começa a desenvolver segurança emocional, aprende a lidar com frustrações e descobre como superar obstáculos com calma e inteligência. Ao final, você não vai apenas entender por que tantos pais estão escolhendo o jiu-jitsu, mas vai sentir que está perdendo tempo se ainda não deu esse passo. Aperte o cinto, literalmente, porque a jornada começa agora. Autoconfiança. A primeira grande transformação que o jiu-jitsu traz para uma criança é a autoconfiança. Diferente de esportes onde o desempenho depende do coletivo, aqui ela descobre que cada progresso depende só dela. Ao aprender técnicas de defesa pessoal, a criança percebe que é capaz de se proteger, de reagir, de se impor, mesmo sem levantar a voz. E isso se reflete fora do tatame. Na escola, em casa, nas interações com outras crianças. A cada faixa conquistada, a sensação de realização pessoal cresce. E essa confiança não é baseada em elogios vazios, mas em esforço real, superação e mérito. O filho que era inseguro para falar com os outros passa a olhar nos olhos, a responder com clareza, a se portar com presença. E tudo isso sem agressividade, mas com uma postura firme e segura, que diz: eu me conheço, eu me respeito. E quem se respeita, ensina o mundo a fazer o mesmo. Disciplina e responsabilidade. Jiu-jitsu exige constância. A criança aprende que só evolui se comparecer aos treinos, se ouvir o professor, se repetir a mesma técnica centenas de vezes até dominá-la. Não existe atalho. E nesse processo, ela internaliza a importância da rotina, da disciplina, do respeito às regras. Ela descobre que chegar atrasado tem consequência, que faltar sem justificativa atrasa seu próprio crescimento. Aos poucos, o filho que não arrumava a mochila começa a organizar o kimono sozinho, a cuidar do próprio material, a se comprometer com metas. A disciplina que começa no tatame se estende para a vida, melhora o foco nos estudos, o comportamento em casa e até a forma como lida com os nãos do mundo. Jiu-jitsu ensina que nada vem fácil, mas tudo que vale a pena é conquistado com persistência. É um treino diário de responsabilidade. E tudo isso sem que pareça uma bronca ou lição de moral. Controle emocional. Criança que treina jiu-jitsu aprende na prática que perder faz parte. Que cair não é o fim, é só o começo de um novo movimento. E esse entendimento se torna uma poderosa ferramenta de controle emocional. Durante os rolas, as simulações de luta, a criança é desafiada a manter a calma mesmo quando está em desvantagem, mesmo quando está cansada, mesmo quando está com raiva. Aos poucos, ela aprende a respirar, a não reagir por impulso, a pensar antes de agir, algo que muitos adultos ainda não conseguem. Isso reflete em menos birras, menos explosões, mais maturidade emocional. O treino físico vira uma terapia prática, onde a criança extravasa energia, entende os próprios limites e aprende a lidar com frustrações de forma saudável. Em vez de chorar ou gritar, ela começa a conversar, a explicar, a negociar. E tudo isso graças a um tatame que ensina a cair e levantar com dignidade. Defesa pessoal inteligente. Enquanto muitos pais se preocupam com o bullying nas escolas, o jiu-jitsu oferece uma solução prática e não violenta. Ao contrário do que muitos pensam, ensinar uma criança a se defender não é ensinar a bater. É ensinar a se proteger. O jiu-jitsu é a única arte marcial que permite que uma criança controle uma situação sem agredir o outro, usando apenas alavancas, imobilizações e posicionamentos estratégicos. Isso significa que, mesmo sendo menor ou fisicamente mais fraca, ela aprende a escapar de um ataque, conter um agressor e, principalmente, a evitar conflitos. Porque quanto mais preparada ela se sente, menos medo ela tem. E quanto menos medo ela tem, mais calma e racional ela se torna em momentos críticos. É o oposto da violência. É a segurança que vem do conhecimento. A criança deixa de ser alvo fácil, não porque fica agressiva, mas porque passa a se portar com firmeza.
E muitas vezes, isso basta para evitar qualquer confronto. Socialização e amizades saudáveis. Num mundo onde as crianças estão cada vez mais presas em telas e isoladas, o jiu-jitsu traz de volta a convivência real. No tatame, elas aprendem a respeitar limites, a dividir espaço, a ouvir, a cooperar. Criam laços verdadeiros com colegas que compartilham suor, desafios, vitórias e derrotas. É um ambiente onde não importa se seu filho é tímido, extrovertido, nerd ou hiperativo, ele vai encontrar um lugar. A camaradagem criada nos treinos fortalece o senso de pertencimento. As amizades ali não são baseadas em status ou aparência, mas em esforço e superação conjunta. A criança aprende a torcer pelo colega, a ajudar o novato, a celebrar as conquistas dos outros. E o melhor, começa a escolher melhor com quem se relaciona fora dali. Porque, cercada de bons exemplos, ela desenvolve o radar social que tantos pais gostariam que os filhos tivessem. O jiu-jitsu forma não só atletas, mas seres humanos sociáveis e empáticos. Melhora da saúde física e mental. O jiu-jitsu é um exercício completo. Trabalha força, coordenação motora, agilidade, equilíbrio e resistência. Ao invés de atividades repetitivas, como correr ou levantar peso, aqui cada treino é uma surpresa. Novas técnicas, novos desafios, novos parceiros. Isso mantém a criança motivada e ativa. A prática constante melhora o sono, regula o apetite, combate o sedentarismo e ajuda até em casos de déficit de atenção e ansiedade. O corpo reage positivamente ao movimento e a mente acompanha. Além disso, como a evolução é por mérito próprio, a autoestima cresce de forma saudável. E diferente de esportes onde só os melhores jogam, no jiu-jitsu todos participam, cada um no seu ritmo. Isso significa menos frustração e mais progresso individual. Seu filho não precisa ser o mais rápido ou o mais forte, ele só precisa aparecer e se esforçar. E nesse processo, ele descobre que cuidar do corpo é um prazer, não uma obrigação. Respeito à autoridade e às regras. Dentro do dojo, tudo começa e termina com respeito. Respeito ao professor, aos colegas, ao local de treino. A hierarquia das faixas ensina que, para conquistar autoridade, é preciso primeiro aprender a obedecer. A criança entende que quem sabe mais, orienta. Quem sabe menos, escuta. E esse respeito não é imposto, é construído. Os mestres de jiu-jitsu são figuras de autoridade positivas, que ganham admiração pelo exemplo, não pelo grito. Isso se reflete em casa e na escola. Crianças que antes desafiavam os pais ou professores, passam a ouvir mais, a aceitar correções, a entender limites. E quando erram, em vez de justificar ou culpar, elas assumem e corrigem. Porque no tatame, se você errar uma técnica, não adianta culpar o colega. É você quem precisa ajustar. Essa lógica simples vai sendo absorvida, e a criança leva para a vida uma noção clara de responsabilidade pessoal. O resultado? Menos conflitos, mais diálogo, mais maturidade. Superação pessoal e resiliência. O jiu-jitsu não é um caminho linear. Tem dias em que seu filho vai perder, vai chorar, vai querer desistir. E é justamente nesses momentos que ele mais cresce. Aprender a lidar com frustrações, com o erro, com a dor e com o cansaço é parte do processo. E cada pequena vitória, seja uma raspagem bem feita, uma posição defendida, uma faixa nova conquistada, reforça a ideia de que vale a pena insistir. A resiliência não nasce de palavras bonitas, mas da vivência concreta de cair e levantar, de tentar de novo, de ver que é possível melhorar um pouco a cada dia. Isso molda o caráter de forma silenciosa e profunda. Seu filho vai começar a aplicar essa mentalidade em tudo, em provas difíceis, em relacionamentos, em objetivos futuros. Porque quem aprende a resistir no tatame, aprende a resistir na vida. E mais importante, aprende a continuar avançando, mesmo quando não tem certeza se vai vencer. Redução de problemas comportamentais. Se seu filho tem dificuldade para seguir regras, controlar impulsos ou manter o foco, o jiu-jitsu pode ser a ferramenta que você nem imaginava que precisava. Em vez de corrigir com broncas ou castigos, ele aprende no tatame as consequências naturais de seus atos. Se não presta atenção, erra a técnica. Se não respeita o colega, é corrigido ali mesmo, com firmeza e sem agressividade. E o mais importante, ele internaliza isso.
O treino exige autocontrole, paciência e colaboração, e esses valores passam a fazer parte do comportamento diário. Muitos pais relatam melhoras visíveis após poucos meses. Filhos mais calmos, mais focados, com menos explosões e mais capacidade de ouvir. Isso porque o ambiente do jiu-jitsu é estruturado, mais acolhedor. É desafiador, mas seguro. E ao invés de sentir que precisa se comportar para evitar punições, a criança começa a se comportar porque entende que isso a faz evoluir. A transformação não é forçada, é conquistada. E quando ela vem de dentro, dura para sempre. Construção de valores para a vida toda. O maior presente que o jiu-jitsu dá ao seu filho não é uma faixa preta. É um conjunto de valores que ele vai levar para sempre. Coragem para enfrentar o desconhecido. Humildade para aprender com a derrota. Determinação para persistir nos dias difíceis. Compaixão para ajudar quem está começando. Autoconhecimento para saber onde estão seus limites e como superá-los. O tatame é uma escola silenciosa, onde cada queda ensina mais do que um sermão. E ao longo do tempo, a criança se transforma em alguém mais forte, mais equilibrado e mais preparado para a vida. E não importa se ele vai seguir no esporte ou não. O que ele aprendeu ali estará presente em cada desafio que vier. Em entrevistas de emprego, em momentos de crise, em decisões difíceis. O jiu-jitsu não ensina só a lutar, ensina a viver com honra, propósito e equilíbrio. E isso, nenhum outro curso, colégio ou aplicativo é capaz de ensinar com tanta profundidade. Agora que você viu os 10 motivos mais poderosos para colocar seu filho no jiu-jitsu, a decisão está nas suas mãos. Mas pense bem, cada dia que passa é uma oportunidade de ouro que não volta mais. Enquanto muitas crianças estão presas no celular ou enfrentando problemas silenciosos que os pais nem sempre percebem, o seu filho pode estar no tatame, evoluindo como ser humano, construindo autoestima e aprendendo a vencer de verdade, não os outros, mas a si mesmo. A hora de agir é agora. Pesquise uma academia séria perto da sua casa. Agende uma aula experimental e observe de perto a transformação começar. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com outros pais e inscreva-se no canal. Porque aqui, a gente não ensina só a lutar. A gente ajuda a formar pessoas melhores.